Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá a vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo, e acrescentou: e por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também, vós quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a queremos, Senhor. Tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselha coisas vãs. É mal que Tu me ofereces, bebe Tu mesmo dos Teus venenos. Rogai por nós, São Bento, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora da Esperança, Santa Teresinha do Menino Jesus. Já estive aqui várias vezes, já sou de casa, já me sinto em casa, mas vou me apresentar para não ficar uma coisa muito sem educação, né? Eu me chamo Carlos de Maria, sou membro da comunidade católica Deus Existe, aonde é uma comunidade de vida e aliança. O nosso carisma é amar a igreja como Cristo a ama, dando a vida por ela numa cruz, como vai dizer a palavra hoje de Efésios 5. Sou ministro da palavra na comunidade São Jorge, já faz alguns meses, já quase um ano já. Estou empenhando esse ofício, tentando dar o meu melhor para trazer o Evangelho, tanto a minha salvação quanto a salvação de quem escuta. Nós estamos no mês vocacional, onde é o mês que nos convida a dar o nosso sim para Deus. Então nós sabemos que existem alguns tipos de vocações: sacerdotal, leigos consagrados e também matrimonial. Hoje as leituras, elas nos convidam a aprofundar um pouco na vocação matrimonial, aonde constitui família. E como diz o catecismo da igreja, que a nossa casa é um santuário, a nossa casa é a igreja doméstica. É da nossa casa que vai sair sacerdotes, é da nossa casa que sai leigos, é da nossa casa que sai freiras, é da nossa casa que sai catequista, e entre outras vocações. Então gostaria de falar um pouco sobre família com vocês. Na primeira leitura nós vimos o livro de Josué. Josué, ele é aquele sucessor de Moisés, a época que Moisés retira o povo do Egito de 400 anos de escravidão, e no meio deste povo está um menino chamado Josué. Josué, Moisés confia muito a ele as batalhas, as lutas daquela época contra outras tribos. Então Josué, ele é um rapaz que anda com Moisés, observando a lei, aprendendo tudo com Moisés, a ponto de um dia Moisés subiu ao monte, ficar durante 40 dias, 40 noites, e Josué fica ao pé desse monte. Então Josué, ele sempre andava com Moisés, aprendendo as leis, aprendendo os escritos que Moisés fazia, aprendendo a ser temente a Deus. E quando vai chegando a morte de Moisés, quando Moisés morre, quem fica responsável pelo povo é Josué. Então Moisés, ele não consegue introduzir o povo na terra prometida que Deus prometeu. E quem vai ter essa missão, uma missão difícil, uma missão árdua, é Josué, de colocar o povo na terra prometida. Então Josué já tem por volta dos seus 40 anos quando Deus o chama. Então Josué, ele coloca o povo na terra de Canaã, e o povo vai vendo as maravilhas que Deus vai fazendo através do seu servo Josué. Então Josué, nessa leitura que nós lemos, a primeira leitura, ele
ele já está perto da sua morte, aproximadamente 110 anos. É a última reunião que ele faz com o povo. São os últimos escritos que ele fala para o povo. São as suas últimas palavras, as últimas exortações. E Josué muito bem sabia que no meio daquele povo, no meio do acampamento, tinha gente que adorava a Deus, mas também tinha gente que adorava outros deuses. Mesmo conhecendo o que Deus fez, mesmo reconhecendo os milagres, mesmo sabendo que Deus é o Senhor dos exércitos, ainda tinha gente que queria ficar na idolatria. Então, quando Josué, um pouco atrás, ele vai iniciar essa leitura para o povo, ele convoca os magistrados, sacerdotes, anciões, todas as tribos, todas as famílias, e ele vai dizendo para o povo: olha, vocês lembram de quando Moisés retirou vocês do Egito? Vocês lembram de quando Moisés abriu o mar vermelho por intermédio a Deus? Vocês lembram que Deus fez cair alimento do céu e alimentou vocês no deserto durante 40 anos? Vocês não plantavam, não colhiam, mas eram alimentados. E agora vocês estão tirando novamente os olhos de Deus. Então Josué, o meio social que Josué vive, não é muito familiar. É o meio que os pais induziam os filhos à idolatria. Então Josué olha para aquele povo, olha para aquelas tribos que ainda blasfemavam contra Deus, não queriam servir a Deus, e ele fala: olha, a partir de hoje vocês escolhem a quem vocês vão servir. Se é os deuses dos amorreus, se é os deuses da Mesopotâmia, ou se é o Senhor Yahvé, o Senhor dos exércitos. Eu não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então Josué se coloca em posição de combate pela sua família. Josué ele dá o último recado ao povo e vai falando com o povo, e o povo fala: não, mas nós não vamos mais tirar os olhos de Deus. E Josué fala: olha, que as pedras sejam testemunha do que vocês estão falando, porque se vocês não quiserem servir a Deus, vocês não podem ficar em cima do muro. Ou você serve a Deus, ou você serve os outros deuses pagãos. Então Josué é esse contexto de idolatria, é esse contexto de uma família desestruturada, mas Josué ele sempre soube, sempre observou os mandamentos que Moisés prescreveu para ele, sempre observou as palavras do Senhor, os milagres do Senhor, e falava: olha, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então nós olhamos o contexto de Josué, olhando para o nosso meio social, não é diferente. É o meio social que a educação vai de mal a pior. É o meio social que nós enviamos os filhos às escolas para aprender, mas infelizmente os filhos voltam ateu. Os filhos voltam com crise de identidade. Não se sabe mais se é menino, mas não se sabe mais se é menina, por causa de alguns professores, alguns colégios que ensinam doutrinas falsas para os filhos. Então, se nós falamos como Josué: olha, eu e minha casa serviremos ao Senhor, nós homens, mulheres, pais, mães, temos que se colocar como catequistas dentro de casa. O primeiro catequista são os pais dentro de casa. Infelizmente nós temos reparado muitas crianças que chegam na catequese sem saber rezar um texto, sem saber rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, até um Santo Anjo do Senhor, que é uma oração muito simples. Porque os pais não estão ensinando. Qual que é a cabeça, a mentalidade dos pais da nossa geração? Eu envio para a escola, lá ele vai aprender. Eu mando para a catequese, o catequista tem por obrigação ensinar meu filho. Não, é você que tem por obrigação criar uma vontade do seu filho, exigir nele uma vocação para servir a igreja. Então você não educa, você deixa a escola educar, você não ensina o seu filho o que é certo e o que é errado, você não ensina o seu filho, se ele nasceu menina, se ele nasceu menino, ele tem que continuar sendo, e quando o seu filho se depara com o mundo vai ensinar ele as ideologias que têm servido o nosso mundo hoje. Então, se nós batermos no peito, no meio social, e falar: eu e minha casa serviremos ao Senhor, nós temos a grande responsabilidade de estudar a doutrina da igreja e a palavra do Senhor, aonde nós temos que pegar a palavra, levar para os filhos e mostrar para os filhos o caminho certo a seguir, e mostrar para as crianças o caminho certo a seguir, e mostrar para as crianças o nosso catolicismo, como é bonito, como é lindo ser católico. Porque se nós não fizermos isso, o mundo vai deturpar a nossa família. E Nossa Senhora em Fátima, ela falava que a última luta de Satanás seria contra a família. Porque se a família acabar, se a família destruturar, as vocações da igreja vão acabar. Não teremos sacerdotes, não teremos freiras,
não teremos pregadores, não teremos consagrados de comunidade. E se nós não tivermos sacerdote, não teremos Eucaristia. A nossa fé católica vai para o rio abaixo. Por causa de quê? Que os pais não querem ensinar os filhos ao caminho certo. Se nós não ensinarmos, o mundo ensina. Se você não ensinar o seu filho que ele deve andar no caminho do Senhor, que ele deve corresponder a uma vocação, um chamado, se você não sentar e falar com meu filho, você pode estar no mundo, mas você não é do mundo. Você pode estudar, pode fazer faculdade, pode virar um doutor, mas jamais tire os olhos do Senhor Deus, porque o seu doutorado será um fracasso. Como diz a palavra, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E nós temos visto as famílias desestruturando hoje em dia. É como diz Efésios, São Paulo, Efésios 5, ele vai escrever às comunidades. Isso é magnífico que São Paulo fala, porque muitas pessoas interpretam de má fé. A nossa sociedade interpreta de maus olhos. Eles vão falar assim: ah, mas São Paulo está sendo machista, está sendo que a mulher anda debaixo do homem, seja submissa. Jamais, mas não é isso. O que a igreja ensina é o que, como diz Santo Agostinho, a mulher não foi tirada do pé para andar debaixo do pé do homem. A mulher também não foi tirada da cabeça para ser a cabeça do homem, mas foi tirada da costela para andar lado a lado com o homem. A submissão está na mesma missão que o homem. O homem é a cabeça de casa, a mulher é a coluna, a que sustenta o homem, a que ajuda o homem. Como diz a palavra, a mulher sábia salva sua casa e a tola destrói. Então, se a mulher souber o lugar dela dentro de casa, em ajudar a educar os filhos, ajudar a estar na mesma missão que o homem, não do jeito que o feminismo vem ensinando. Porque qual é a sociedade que nós vivemos? Olha, você pode ser independente, você não necessita de um homem. É o que vem deturpando a mente das mulheres hoje, é isso. E Deus, Ele não fez as mulheres para isso. Deus, Ele não fez o casamento para um mandar no outro. Deus fez o casamento para um andar lado a lado com o outro, uma só carne. E São Paulo fala assim: mulheres, sejam submissas aos seus maridos. Mas quando São Paulo fala aos maridos, ele vai falar: amai-vos as mulheres 3 vezes. É muito mais fácil a gente ser obediente a uma pessoa do que amar a pessoa. Por que São Paulo manda a mulher ser submissa e fala com os homens: olha, maridos, amai a vossas esposas como Cristo amou a igreja. E Cristo amou a igreja tanto que Ele morreu na cruz por ela. Ou seja, São Paulo quer dizer o seguinte: enquanto as mulheres é obediente ao homem, é submissa ao homem, está na mesma missão que o homem tem por obrigação, se preciso for, morrer pela mulher dele, morrer pela esposa, morrer pelos filhos. Então é isso que São Paulo está dizendo: como Cristo morreu na igreja, morreu pela igreja, morreu por nós na cruz, foi preciso Ele estar na cruz por nós. O marido é a mesma coisa. Se eu estiver com a minha esposa numa rua, nós sofremos um assalto, uma tentativa de morte, eu sou obrigado a entrar na frente pela minha esposa. Eu tenho que dar a minha vida pela minha esposa. Mas o mundo não ensina isso. O mundo deturpa tudo que Deus faz. A sociedade fala que as mulheres não têm que ser submissas aos homens. A sociedade fala que os homens não têm que amar as mulheres. A sociedade ensina os homens a sair do serviço e entrar no primeiro boteco. Não. Homem que preza pela sua identidade, homem que preza pelos seus filhos, pela sua família, ele sai do serviço e vai para casa. A primeira coisa que ele tem que encontrar a casa é os seus filhos e sua esposa. Na Santa Missa nós reparamos o sacerdote quando entra. A primeira coisa que o sacerdote faz é beijar o altar, porque o sacerdote não tem esposa. Sacerdote, a casa dele é a igreja. E quando ele entra em casa, ele beija o altar. Como o marido entra em casa, o marido beija a esposa. Mas isso não tem acontecido no nosso meio. As coisas vão desfigurando, vão trocando de identidade, aonde as pessoas falam: olha, se o seu casamento você não é feliz, arruma outro. Se o seu casamento você não é feliz, arruma outro. E não é a verdade. Porque casamento é o matrimônio que Deus uniu, o homem e a mulher é uma só carne. E se você se separar da sua carne, você fica aleijado, a não ser por motivo de morte. O divórcio, ele jamais devia ecoar nas nossas igrejas. O divórcio jamais devia passar pela nossa mente. Mas qual é a nossa mente? O meu casamento não está legal, o meu casamento está sob pressão. De vez eu entrar no combate espiritual pela minha esposa ou pelo meu marido, eu vou pelo lado mais fácil, que é terminar.
E eu vou dizer uma coisa para você: o homem e a mulher só mudam a identidade e o nome. O relacionamento é a mesma coisa, as mesmas crises, as mesmas dores do primeiro casamento é do segundo. Compensa muito mais você se unir a sua mulher, se unir a sua esposa e morrer com ela e morrer com ele, um se doar pelo outro. E quando nós falamos se doar pelo casamento, nós doamos nosso casamento para a igreja, como vai dizer o catecismo, que o casal ele tem que ser aberto à vida. E nós sabemos que quando nós falamos de fertilidade, abertura à vida é um ponto muito polêmico na nossa igreja, porque as pessoas hoje querem casar e colocar limite de filhos. Eu quero ter um, eu quero ter dois, eu não quero ter filhos. Aí pessoas adotam cachorro e gato como filho. Olha para você ver, casam e preferem adotar um animal como filho, mas não tem coragem de ter filhos. E o casamento para a igreja, se não for para formar família, não é válido. Se não for para formar filhos santos e santas para a igreja, para a vocação, para povoar o céu, não é válido, a não ser por motivo de infertilidade, é outra coisa. Aí a igreja ensina que pode-se adotar filhos, porque quando você se une com a sua esposa, seu esposo, o que Deus quer de nós? Uma descendência. O que Deus quer de nós? Uma descendência para gerar vocações, para salvar outras pessoas que estão no mundo. A vocação de cada um serve para salvar cada um que está lá fora. Então, se nós fecharmos a vida, não quisermos mais ter filhos, daqui a um tempo, as pessoas que estão na vocação estão se doando por Deus, os padres, os bispos vão morrer. E quem é que vai assumir o lugar? Ninguém. Porque enquanto nós estamos sendo fechados à vida, os muçulmanos estão sendo abertos à vida. Para quê? Qual é a ideia do muçulmano? Abertura à vida, ter filhos, descendência de Ismael, como Ismael teve, a ponto de abafar o cristianismo. E o cristianismo está fazendo o quê? Se fechando à vida. Eu não sei aonde nós iremos parar. Isso tudo que ensina é o catecismo, é a doutrina da igreja. É a igreja que ensina que nós devemos ser abertos à vida, para que nós possamos ter uma casa santa, com os filhos, com filhas, e possamos trazer para a igreja e povoar a igreja. Já no Evangelho, Jesus vai dizer o seguinte: ele está em Cafarnaum, dentro do templo, pregando, e os discípulos que seguiam Jesus, ao total eram 72 discípulos. Os 72 discípulos faziam milagres amando de Jesus. Os 72 discípulos pregavam amando de Jesus. Mas quando Jesus chega uma palavra mais dura, quando Jesus chega uma palavra mais profética, uma palavra que incomoda o coração dele, eles falam: Senhor, tu tens palavras duras demais. E a palavra fala que eles vão embora. Vai restar 12 discípulos. E Jesus olha para os 12 e fala: olha, vocês também não vão? Vocês também não vão embora com eles? E Pedro fala: Senhor, para onde iremos, se só tu tens palavra de salvação? Aí nós olhamos para a igreja. Quando nós conhecemos os documentos, quando Deus começa a nos pedir algumas renúncias, Deus começa a nos pedir até uma família mais ampla, aí nós largamos a igreja, largamos a Jesus, porque as palavras estão duras demais, porque o que Deus está me pedindo é alto demais, o que Deus está me pedindo é pesado demais. Aí o que eu faço? Eu saio da igreja e vou embora. Procuro uma vida mais fácil, procuro uma vida mais ampla, que cabe dentro do meu raciocínio. E isso não é legal, porque se a igreja ensina que o magistério, a tradição, que os sacramentos vai nos santificar, é preciso nos doar pelos sacramentos da igreja. Porque se nós olharmos como esses discípulos olharam, que abandonaram Jesus, eles foram pessoas que andaram Jesus, que caminharam com Jesus. Nós somos pessoas que andamos com Jesus, seguimos a Cristo, comungamos o seu corpo e sangue. Mas vai chegando uma hora da caminhada que Deus vai nos pedindo tanta coisa, que começa a pesar as nossas costas, e nós abandonamos a Deus. Aí caçamos outras religiões, caçamos religiões que não cabem a Deus, caçamos outras linhas de pensamentos, porque são mais fáceis de seguir. Mas a única que contém a salvação, como diz o catecismo da igreja, é a igreja católica. É por isso que não é muito fácil ser católico, é por isso que não é muito fácil querer ser santo.
É por isso que não é muito fácil criar os filhos na geração de hoje. Porque se a gente cria os filhos na geração de hoje e somos abertos às vidas, e você tem 2, 3, 4, 5 filhos, quem está ao seu redor vai falar mal de você, vai falar, mas para que isso tudo? Por que você é assim? Você não vai ter luxo, você não vai ter dinheiro, mas quem que falou que Deus chamou nós para termos luxo aqui na terra? Quem que falou? Que hora que Jesus fala que nós seremos prósperos aqui na terra? Que hora que Jesus falou que nós seremos alegres o tempo todo? Que hora que Jesus falou que nós seremos felizes, não teremos cruz, não teremos martírios para enfrentar? Hora nenhuma. Ele fala o que? Se quiser me seguir, pega a tua cruz, renuncia a si mesmo e me siga. E cada um de nós tem uma cruz para carregar. Cada um de nós tem algo a carregar até a nossa morte. Mas aquilo que você carrega, que é difícil de você largar, que você luta contra, é aquilo que vai santificar a sua alma para que você possa chegar ao céu. Talvez a sua dificuldade é ser aberto à vida. Pode saber que é aquilo ali que vai te santificar. Nós não podemos ter medo do que Deus nos pede. A providência de Deus é infinita. Todas as vezes que você corresponde à vocação, que você fala com Deus, que você dá o seu sim para Deus, Deus, ele se responsabiliza pelo seu chamado, ele se responsabiliza pelos seus filhos, ele se responsabiliza pela sua casa, como ele foi responsável pela casa de Josué, porque Josué não teve medo, Josué foi perseguido, Josué foi mal criado, foi mal falado, mas ele não teve medo e Deus cuidou da família dele. Que nós hoje possamos ter uma cabeça diferente, uma cabeça de católicos mesmo. Isso tudo que eu estou falando com vocês não é invenção minha, é catecismo da igreja, é o evangelho. A igreja nos pede para ser santo, como diz a carta aos Hebreus, que sem santidade ninguém verá a Deus. E como é que nós vamos chegar à frente de Deus e Deus falar assim, olha, cadê os filhos que eu te dei? Ah, sim, eu tenho 2 aqui, eu tenho 1, não, mas eu te dei mais. Você foi fechado à vida, você foi capaz de malcriar o seu próprio corpo, a sua própria saúde. A igreja ensina que o anticoncepcional ele é uma bomba para o corpo da mulher, nós sabemos disso. A injeção é uma bomba para o corpo da mulher. Tudo isso coopera para o bem, a saúde da mulher e a saúde da família. Não é porque a igreja ela quer que você passe a fome, não, jamais. A igreja quer te santificar, Jesus quer te santificar a partir desses métodos que nós seguimos a Deus. Então que nós possamos olhar hoje essas leituras, nós possamos olhar as nossas famílias como algo precioso. Se você é homem ou mulher, olha a sua família como uma cruz, não, olha diferente, olha para os seus filhos como uma bênção. Profetiza sobre a vida dos seus filhos, profetiza sobre a vida do seu marido. Eu só sou ministro da palavra hoje porque a minha esposa profetizou para mim na época que eu era drogado, alcoólatra. Ela profetizou, você vai ser o pregador da palavra. Não durou 6 meses, porque a profecia ela tem poder, o nome de Jesus tem poder. É aí que entra a nossa fé. É de você ver tudo acabado, tudo desmanchado. As pessoas falavam com a minha esposa, larga ele, não vale a pena, e ela lutou. Hoje eu tento lutar pela santidade, mas não é fácil. Então se nós profetizarmos sobre os nossos maridos, as esposas, os filhos, o nome de Jesus tem poder, com a intercessão de Nossa Senhora nós venceremos. Eu tenho certeza que muitos aqui vão dar testemunho. Eu tenho certeza que muitos de vocês que sofrem com os filhos, sofrem com os maridos, vão dar testemunho da sua vitória. Mas é preciso crer, é preciso acreditar, é preciso escutar as palavras duras e não fechar o coração. Acolher a palavra, conservar a palavra e vivenciar a palavra, que mais para frente você vai vivenciar uma obra linda na sua vida. Mas temos que crer que a igreja é una, santa, católica. Por meio dela nós seremos santos. Por meio dela nós uniremos a Deus, a Jesus, a Nossa Senhora e os santos que estão no céu. Louvado seja o nosso Senhor.